Anteontem nós recebemos aqui o governador de São Paulo, Márcio França, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e agora nós estamos abrindo espaço aqui na nossa programação para receber o ex-prefeito João Dória, candidato do PSDB ao governo de São Paulo. Prefeito, a gente tem o hábito de chamá-lo de prefeito. Bom dia, muito obrigado pela atenção, como sempre. Tiago, bom dia Joseval, Vila, Denise, toda a equipe da Rádio Jovem Pan, os ouvintes da PAN e os que nos assistem também. Bom, como os senhores acabam de ver, o Dória tem palavra, porque aqui foi dito que o senhor não tem palavra, pelo seu oponente. Eu acompanhei os 22 minutos de impropérios aqui do Márcio Cuba, ou melhor, Márcio França. Então aqui eu vou devolver algumas das colocações feitas pelo Márcio França. Eu queria começar perguntando a vocês aqui, a melhor equipe do rádio brasileiro, do rádio jornalismo, me deem 3 fatos, Joseval, 3 fatos do vice-governador Márcio França em 3 anos e 4 meses. Porque ele não foi só vice-governador do estado, ele foi também secretário de Ciência e Tecnologia. Me deem 3 realizações do Márcio França em 3 anos e 4 meses. Se vocês forem capazes aqui, vocês são bem informados. Ou você que está nos assistindo ou ouvindo o rádio nesse momento, me diga o que fez o vice-governador e secretário de Inovação e Tecnologia do governo do estado de São Paulo em 3 anos e 4 meses. Me deem uma realização, para não dizer, falei 3 porque uma por ano seria razoável. Não fez nada, fez política o tempo inteiro, usou o Palácio dos Bandeirantes para fazer política partidária e continua a fazer isso agora como governador do estado, usando dinheiro público para fazer política partidária e interesse eleitoral. É o que ele faz 24 horas por dia. Utiliza automóveis, utiliza helicóptero, utiliza estrutura, secretária, segurança, valores que são aplicados, almoços, cafezinho, tudo com dinheiro público, e faz política o dia inteiro. Esse vídeo que nós vimos aqui na edição do jornal, ele ao lado de Bruno Covas, o senhor achou mais um vídeo institucional de aproximação entre Estado e município ou uma provocação para o senhor? Não, o Bruno até falou comigo antes do encontro e eu apoiei. Ele é prefeito da cidade de São Paulo. O Bruno tem que ter uma relação institucional com o governo do estado. O Bruno está certo, não fez nada de mal com vídeo ou com foto, enfim. O Bruno tem aí 2 papéis. O papel de prefeito da cidade, ele tem que defender a cidade, tem que ter essa relação institucional com o governo do estado, seja quem for o governador, mas fora disso ele é PSDB, é nosso apoiador e faz campanha nos horários em que não é prefeito da cidade de São Paulo. Agora, o governador do estado usa as instalações do governo do estado, que todos nós aqui ajudamos a pagar, e faz campanha 24 horas por dia. Basta lembrar aqui, anteontem, a entrevista feita aqui na Rádio Jovem Pan. De qual programa falou Márcio França? De qual programa ele disse, olha, eu tenho orgulho de dizer que estamos fazendo isso ou aquilo, eu tenho orgulho de dizer que na minha gestão como vice-governador e como secretário, eu fiz. Ele não fez. Política o dia inteiro. E, além de tudo, uma política partidária para defender o seu partido, o PSB. Aliás, o partido, vou tomar liberdade aqui, que manifesta apoio ao ex-presidente Lula. Está aqui, ó, você que está nos acompanhando aqui pela internet, está aqui, ó, PSB manifesta apoio ao ex-presidente Lula, assinado pelo presidente do partido, chefe do Márcio França, Carlos Siqueira. E diz aqui, cadê a prova contra Lula? Esse é o partido do governador do estado de São Paulo, PSB. O mesmo partido, Márcio França, que você nega, e está aqui, vou mostrar e vou revelar aos ouvintes. Está aqui a sua fotografia aqui, recebendo o apoio do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que você disse que não tem nada com o seu partido. Está aqui, ó, a fotografia, aqui, ó, sua no Palácio dos Bandeirantes, abraçado com Orlando Silva, que é o presidente do PCdoB aqui em São Paulo. Ou então, Márcio França e os ouvintes que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Deixa eu olha aqui, uma Aldo Rebelo, presidente nacional do PCdoB, com você ao lado aqui. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, 2 questões, na verdade. Uma, o senhor esteve aqui em 2016, quando era candidato a prefeito de São Paulo, e nos disse, quando perguntado, que era contra a reeleição, explicou suas razões na época, e disse que ia cumprir seu mandato tal. Se o senhor continua contra a reeleição, o senhor não cumpriu a primeira questão, que era cumprir o seu mandato de prefeito. Por quê? Vila, eu fui impulsionado pelos membros do PSDB, vocês acompanharam, aliás, aqui, houve inclusive prévia no PSDB,
destas prévias, ao qual eu fui compelido pelos deputados estaduais, deputados federais, a disputar pelo PSDB, porque não havia outro candidato. Porque senão, sabe o que aconteceria? Hoje, o Márcio França, da esquerda, o Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, teria sido candidato do PSDB ao governo do Estado. Aliás, era essa articulação. Vocês, aliás, discutiram isso aqui várias vezes no Jornal da Manhã. Se eu não tivesse saído para disputar, vencido as prévias com 80,26%, hoje o candidato do PSDB seria Márcio França, um candidato socialista apoiado pela esquerda. Essa é a verdade. Mas o governador Geraldo Alckmin o apoia também. Eu estou me referindo a Márcio França. Assim como apoia o senhor. O governador tem o direito de errar também, né? Perfeito. É o tal candidato do coração. Então, queria justamente... Na versão do Márcio França. Eu nunca vi o Geraldo Alckmin falar que o candidato do coração dele era o Márcio França. Quem propaga isso é o Márcio França. Sim. Então, o governador Geraldo Alckmin, na sua opinião, errou ao indicá-lo em 2014 como candidato a vice-governador de São Paulo na chapa, né? Foi uma composição, né? Vila, o governador Geraldo Alckmin é um homem de bem, sério, eu tenho muito respeito por ele. Mas erra, como todos nós erramos. Eu também já errei na vida. Ele cometeu um erro. E o palanque duplo? Eu acertei ao colocar o Bruno Covas do meu partido, do PSDB. Não coloquei nenhum socialista para fazer composição política, não. Coloquei um PSDBista, honesto, correto e íntegro, chamado Bruno Covas. Mas nessa linha de raciocínio do erro, se ele errou em 2014, ele permanece errando em 2018, tendo em vista que ele diz que em São Paulo terá 2 palanques, o do senhor e de Márcio França. Então, ele permanece no erro. Permanece, nessas circunstâncias sim, mas faz parte um pouco do jogo. As pessoas, mesmo as pessoas virtuosas e corretas como o Alckmin, podem errar. Agora... Não faz sentido isso, mas enfim, vamos disputar. E eu quero dizer também ao Márcio França e os seus apoiadores que não vão ter moleza comigo não. Eu não sou Maria Mole. Vocês estão acostumados muitas vezes a disputar com gente fraca, gente mole, gente sem tônus. Comigo não tem moleza. Vai ter um enfrentamento duríssimo na campanha. O senhor tem que Geraldo Alckmin fique... vai esquentar nossa audiência. Ô, Denise, você já fala. O senhor teme que Geraldo Alckmin fique meio neutro na eleição aqui em São Paulo? Talvez seja a condição. Geraldo é um homem mais inibido, é um homem de bem, repito, mas ele é mais inibido. Ele não é um homem de subir em palanque para fazer, talvez, defesas mais enfáticas. Mas não tem problema. Eu continuaria a fazer a defesa dele para a presidência da República. Ele é do meu partido, é do PSDB. Ele já declarou várias vezes que o seu candidato é o candidato do PSDB. Aliás, é o mínimo que se espera, que um ex-governador e fundador do PSDB apoie o candidato do PSDB. Concorda? Agora, eu já queria colocar do ponto de vista da sociedade, porque independentemente de articulações partidárias, há alguns meses atrás se discutia a possibilidade da sua candidatura à presidência. Então a impressão que fica para o cidadão aqui de São Paulo é que São Paulo serviria como um trampolim para voos maiores políticos, né, independentemente de interesses, de objetivos aí como governador, mas o fato que houve essa discussão. Não é? E eu já vi muita gente cobrando isso, não é, que houvesse um tempo maior da sua presença na prefeitura, executando todas aquelas promessas iniciais. Então eu acho que para o eleitor não importa muito essa articulação, o PSDB quis ou não lançar sua candidatura ao governo. Interessa é o que aconteceu com a prefeitura aqui em São Paulo, né? Denise, a prefeitura continua em boas mãos, continua em mãos da mesma equipe, o mesmo time que estava antes é o time que está agora. Eu não personalizo gestão, eu não sou imperador. Eu sou gestor e o gestor compartilha. E o compartilhamento aí está. Todos os que estavam, apenas um secretário saiu, os demais estão todos ocupando as mesmas posições. O Bruno fez a gestão da cidade de São Paulo comigo durante todo o período, durante esse ano e 4 meses. Jovem, competente, sério, dedicado. Vai manter o mesmo ritmo, acho até que ele vai acelerar ainda mais. Jovem, 38, acabou de completar 38 anos, fazendo uma boa gestão da cidade. E eu quero dizer que ao disputar o governo de São Paulo, eu disputo o governo em São Paulo, e estarei aqui em São Paulo, sendo eleito para ajudar a cidade de São Paulo e outros municípios também. Isso faz parte também da própria condução democrática e política. São Paulo não é trampolim, São Paulo é importante, é diferente. Quantos foram os presidentes da República que, mesmo não tendo nascido aqui em São Paulo, chegaram ao Palácio do Planalto? Quantos prefeitos chegaram ao governo do Estado?
Quantos nomes da política paulista de diferentes partidos se tornaram nomes nacionais? Isso se deve não ao trampolim, deve ser a importância da cidade e do estado de São Paulo. Essa é a realidade. Sim. Aproveitando essa questão, vamos entrar na duas questões bem breves e no sentido dessa questão do enfrentamento, que o que o nosso público quer ouvir não é conversa mole e tal. Ele quer ouvir justamente esses embates. Embates não no sentido negativo, é que é política. Embate democrático, lógico. Tal, é embate. O resto não é levantar a bola para o senhor chutar. Então a questão que eu coloco é o seguinte: o governador Márcio França diz que o senhor está absolutamente isolado. O senhor só tem apoio do PSD do Kassab e que ele vai ter no mínimo o dobro de tempo do senhor na televisão. Portanto, que a sua candidatura é a candidatura do PSDB e de parte do PSDB, que tem uma parte do PSDB que o apoia. Portanto, o senhor estaria isolado no interior do partido e fora do partido. Segunda questão, rápida. Um dos jornais diz que o ex-governador Alckmin não quis acompanhar o senhor a uma visita ao interior e deixou o senhor na mão, sinalizando claramente que ele não é o candidato, o senhor não seria o candidato do coração, o senhor é o seu candidato do fígado, dele e do coração, provavelmente o Márcio França. Eu que estou fazendo essas analogias. Então, duas questões. O senhor está isolado no seu partido, tendo em vista que a Aloysio sequer é candidato à reeleição, né? E os serristas não manifestaram apoio ao senhor. E a questão das alianças externas. Como é que fica as alianças externas que o senhor só está aliado ao PSD? Bom, duas mentiras do atual governador Márcio França. Primeiro, não estou isolado. Nós temos um partido de peso. O PSD é um partido de peso. Nós já temos 14 minutos de televisão. Ele não tem o dobro do tempo. Ele tem cerca de 20 minutos. Nós temos 14. Aliás, um tempo qualitativo. Eu posso ter menos tempo e falar mais a verdade e convencer melhor do que ele com todo o tempo que ele possa ter. Até porque ele não tem realização para contar. Ele só vai contar as realizações do Geraldo Alckmin. É muito interessante isso. Um ex-vice-governador que durante 3 anos e 4 meses nada fez. Só pode falar das obras do Geraldo Alckmin, dele mesmo, inclusive da secretaria que ele comandou, não pode falar nada. Vai ser muito interessante. Inclusive negar que é esquerdista, que é do Partido Socialista Brasileiro, que o seu partido apoia o Lula, que ele idolatrava o Lula. Aliás, fez discursos no Congresso Nacional exaltando o Lula, chamou o Lula de Neymar da política brasileira. Não vai querer negar isso, né, Márcio França? Todo mundo tem isso gravadinho, bonitinho, está registrado. Você não vai querer negar isso e nem dizer que a sua missão e a sua função, a sua alma é esquerdista, porque você corre o risco de ser expulso do PSB, o partido que você abraçou, o Partido Socialista Brasileiro. Então não há isolamento nenhum. Além do PSD, o senhor tem apoio de quem? De que outro partido? Desculpe interromper. Nesse momento, o PSD. Nós somos seletivos, nós não precisamos ter 13, 14 partidos para nos apoiar. Quem falou que essa é a condição para vencer uma eleição? O filho do Márcio França, numa eleição lá em Santos, tinha um apoio de 13 partidos. O seu adversário de 3. Quem ganhou? O adversário. Não foi o filho dele. E dentro do PSDB, os serristas, a Aloysio não é candidato à reeleição? Não, a Aloysio nos apoia explicitamente, já declarou isso, e esse é um homem de bem, correto, fez a opção para continuar à frente do Ministério das Relações Exteriores, até atendendo o pedido do próprio presidente. É um homem digno e um homem correto. O PSDB é um partido muito grande. Tem uma banda boa, uma banda ruim. Eu disputei as prévias. Aliás, muita gente contestava, achava que eu não ia disputar as prévias. Não, vamos lá, vamos disputar as prévias. A segunda vez que disputo prévias. O que deu? 80,26% de vitória nas prévias. O partido majoritariamente nos apoiou através dos diretórios. Essa capilaridade é muito importante. Se fosse um partido dividido, eu não teria tido 80,26% dos votos, né, Vila? Falando em dignidade, e o Paulo Preto? O Paulo Preto, funcionário da Dersa, tem 115 milhões de reais na Suíça. É realmente um exemplo, por isso que ele fenômeno, é um fenômeno tal. E dizem um salário de 15 mil reais consegue ter uma fortuna na Suíça. Dessa na Suíça tal. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: diz que ele é o caixa do PSDB e de várias gestões anteriores do PSDB e que a Dersa teria vinculado ao roubo-anel, que é uma das expressões populares conhecidas do rodo-anel tal. Bem, aí, o senhor teme o Paulo Preto tanto na sua campanha como uma possível delação dele para a estrutura do PSDB? Bem, primeiro na minha campanha, nada, nem conheço, nem sei quem é esse Paulo Preto. O senhor conhece, já viu alguma vez? Não, nunca ouvi. E acho o seguinte: a justiça tem que agir. A justiça não pode ser seletiva, achar que é só o PT, que tem gente sem vergonha, que tem ladrões, que tem assaltantes, que tem mentirosos. A justiça tem que ser feita para todos. PSDB, PT, PSB,
PCdoB, PSOL, todos os partidos, não há seletividade na questão da justiça. Vá atrás do Paulo Preto, pegue a delação do Paulo Preto e faça, evidentemente, o questionamento criminalmente, judicialmente, daqueles que forem denunciados por Paulo Preto, seja quem for. Candidato. Perfeito. Eu quero deixar claro aqui, inclusive para o ilustre Márcio Cuba, ou melhor, Márcio França, que eu não tenho delação, viu, Márcio França? Ao contrário de você, que tem contas na justiça para pagar, que paga bem e caros advogados para defender você de ações na justiça, eu não tenho ações na justiça, eu não tenho Lava Jato, eu não tenho relações com Odebrecht, eu não tenho relações com Codevasp, eu não tenho problema nem com portos, nem com aeroportos, viu, Márcio França? Candidato. Prefeito Dória, é evidente que o embate vai ser duro no campo filosófico, né? Entre liberal, que o senhor é liberal, e a esquerda. Graças a Deus. Mas eu pergunto, qual é seu projeto para o governo de São Paulo? A margem desse debate político. Primeiro é o que você falou. São Paulo precisa? É um projeto liberal. Dar continuidade às coisas boas que Geraldo Alckmin fez e intensificar outras. Por exemplo, programas de privatização, desestatização, que o governador Alckmin fez através de PPPs e fez bem. Nós vamos intensificar e agilizar processos. Estado bom é o Estado menor. Estado menor é o Estado menos corrupto. É um Estado que consegue focar a sua ação em saúde, educação, transporte público, segurança pública. Pergunta para o Márcio França se o PSB, o partido que ele abraça, o partido dele, apoia programas de privatização. Pergunte ao Márcio França se ele é favorável a programas de modernização através da desestatização, da venda de patrimônio público, como eu sou e defendo, porque eu entendo que isso é um bom caminho para o Brasil. E vamos continuar investindo fortemente em educação, e educação digital. As crianças precisam trabalhar, como nós fizemos na Prefeitura de São Paulo, com tablets, com tecnologia. Chegou o tempo da lousa, do quadro negro com o giz, já acabou. É educação digital. E continuar a fazer a mesma revolução que nós fizemos no plano da saúde, Joseval, fazer isso no plano do Estado, inclusive com prontuário eletrônico, e levar os programas Doutor Saúde e Corujão da Saúde para os municípios do Estado de São Paulo. Candidato, deixa eu só fazer uma pergunta, Joseval. Pois não, Tiago. Há mais ou menos umas 2, 3 semanas a gente tem ouvido os repórteres da Jovem Pan que circulam pela Assembleia, pela Prefeitura e pelo próprio Palácio dos Bandeirantes, que existe a tal história que, se Geraldo Alckmin não decolar, o senhor assume a candidatura à presidência da República. De 0 a 10, qual a chance disso acontecer? Olha, Tiago, eu nem quero pensar nessa hipótese, porque eu estou focado, eu sou candidato, sou pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo meu partido, pelo PSDB. E o meu candidato à presidência da República chama-se Geraldo Alckmin. Então eu continuo a trabalhar, a manter a minha posição como PSDB e como cidadão para Geraldo Alckmin. Não é hora de fazer essa discussão ainda. Deixa eu aproveitar, já que o senhor falou várias vezes, 4 vezes, chamando o Márcio França, trocando França por Cuba. Foi um pequeno lapso. Um lapso, tá. O governador Geraldo Alckmin, para muitos, em certa época, era acusado, não sei se é acusação, era uma opção de fazer parte da Opus Dei, né? Não sei se o tio dele, o Monsenhor lá, era da Opus Dei ou não, mas isso não é tão relevante. Mas é um sujeito, inclusive tem assessores, alguns estavam à direita do Gengis Khan, né? Um lá realmente dava medo, tal, né? Em termos ideológicos. Realmente acho que ele achava Hitler revolucionário. Portanto, era um homem que tinha alguns assessores de extrema direita, né? Preocupante, porque São Paulo nunca teve identificado com a extrema direita. Como é que é possível alguém que tem assessores de extrema direita ter um vice-governador simpático ao regime cubano, hein? Como é possível isso? Como é que e conviveu com ele durante 3 anos e 3 meses? Como é possível resolver essa equação? Bom, acho um bom momento para vocês convidarem o governador Alckmin aqui até para questionar. O Geraldo Alckmin é um democrata, é um homem, volto a repetir, um homem de bem e tem uma capacidade de diálogo muito boa. Eu jamais escolheria um esquerdista para ser o meu vice de nada. Nem para jogar futebol, de forma nenhuma. Eu quero distância de extremistas, tanto de extrema-direita quanto de extrema-esquerda. Minha posição é muito clara, Vila, e eu não escondo. Eu sou uma pessoa de centro, um liberal. Eu acho que o Brasil precisa ir para frente, nem para a esquerda, nem para a direita. Governador, o evidente... governador não, epa. Ou candidato. Passo a passo. Mas eu agradeço pelo seu voto, viu? Prefeito, porque também não é prefeito, mas para nós ainda é prefeito, João Dória. Obrigado, José. A gente se habitua.
Evidente que é um debate no Estado, não é mais no município de São Paulo. O senhor tem prefeito, e evidente que o papel dos prefeitos é muito importante numa eleição como essa. É verdade. O senhor é muito jovem, muito novo na política. O senhor já tem os prefeitos na mão, não? Para te ajudar? Bom, eu acho que ninguém deve declarar que tem prefeitos na mão. Você tem propostas. Não, no sentido bom da coisa. No sentido figurado. É o que se fala, aliás, é a expressão que se utiliza. Eu tenho propostas para o Estado de São Paulo e eu quero motivar prefeitos, vereadores, a população de forma geral por essas propostas. E tomando como base também as propostas que nós executamos aqui na cidade de São Paulo. É isso. Eu não quero fazer aliciamento de prefeitos. Aliás, aquele que está no Palácio dos Bandeirantes, neste momento, Márcio França faz isso 24 horas por dia, oferecendo 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 30 milhões, pratas de asfalto, né, Márcio França? O Tribunal Regional Eleitoral está de olho em você e a Justiça também, viu, Márcio França? Porque isso é proibido por lei, a utilização de recurso público para fazer aliciamento político. E nem fico dizendo para deputados estaduais que vou pagar emendas de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. E quero sensibilizar prefeitos, vereadores e deputados pela causa, por propostas, por aquilo que de modernidade nós poderemos oferecer para o Estado de São Paulo, para gerar renda, gerar emprego, gerar benefícios para a população. Eu não vou fazer aliciamento de vereadores, nem de prefeitos, nem de deputados, oferecendo dinheiro e cargos, como está fazendo o Márcio França vergonhosamente à frente do governo do Estado. Aliás, eu pergunto, o que faz Márcio França no governo de São Paulo? Deveria governar, deveria estar fazendo reuniões de secretariado para estabelecer projetos, planos para o Estado. Só faz reunião política o dia inteiro, utilizando o espaço do governo, pago por nós, para fazer reuniões políticas 24 horas por dia e para fazer aliciamentos de políticos. Então, eu denuncio isso aqui publicamente. Eu tenho certeza, inclusive, que desembargadores, juízes, os membros que integram o Tribunal Regional Eleitoral vão ficar de olho sim, porque isso é uma vergonha. Você utilizar dinheiro público para ficar 24 horas fazendo política no Palácio dos Bandeirantes, ao invés de administrar o Estado, propor e discutir temas, discutir propostas. Veja qual foi a reunião realizada por Márcio França com o secretariado para discutir alguma proposta de saúde, educação, habitação, transporte, mobilidade ou segurança pública. Aliás, a única coisa que fez de segurança pública foi pedir para a Polícia Militar não agir, não atuar, não defender nem os jornalistas, nem a população no último final de semana em São Bernardo e aqui no aeroporto de Congonhas. Uma vergonha pública, a ausência da Polícia Militar e um constrangimento, inclusive, que ele provocou no atual secretário de Segurança Pública, Magno Alves, determinando o afastamento da Polícia Militar e as agressões que ocorreram a jornalistas e a pessoas que tinham posições distintas dos esquerdistas que apoiam Lula, pela ausência da Polícia Militar. Vergonhosa a atitude. Prefeito João Dória, agradecendo a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. E para nós é excelente essa prestação de serviço para o povo de São Paulo, mostrar que o debate está ficando bonito. E temos no mesmo tempo, hein? 22 minutos. É verdade. E o debate será quente, volto a dizer, eu não dou moleza e não vou dar moleza. Aliás, nem para Márcio França, nem para um outro adversário. Só para finalizar aqui, Márcio França, você que gosta tanto, disse aqui que, olha, você mede a sua simplicidade pela roupa que usa, pelo sapato que tem. É engraçado, né, Márcio França? Você tem 3 salários no governo do Estado. O salário agora é de governador, mas como tinha até semana passada, o salário de secretário de Ciência e Tecnologia, 20.549,60. Não satisfeito, você ainda pediu um dinheirinho como presidente do Conselho do IPT, mais R$6.177, né, Márcio França? Para participar de uma reunião por mês. Quanta gente trabalha, se esfalfa sua camisa e não ganha 6.177 você para participar de uma reunião. E não satisfeito, você na mesma secretaria, Márcio França, do qual você foi secretário, ao invés de trabalhar, foi pedir a posição de presidente do Conselho de Desenvolvimento da Desenvolve SP, mais R$6.177. Portanto, R$33 mil com 3 salários, Márcio França. Que belo exemplo, hein, de probidade, honestidade e decência. Eu, na prefeitura, doei todos os meus salários, viu, Márcio França? E você acumulou 3 salários por mês e provavelmente está acumulando agora o seu de governador e provavelmente na presidência de 2 outros conselhos. Que belo exemplo, hein, Márcio França? Muito bem, a Jovem Pan assim presta serviço. É uma prévia da campanha, hein? Já é uma prévia da campanha. Recebemos aqui o senhor Márcio França, que falou aqui 22 minutos, 20 e agora
o prefeito Dória falando aqui também para os ouvintes da Jovem Pan. E como eu falei para ele, esse é o destino da Rádio Jovem Pan, prestar serviço. Obrigado, Dória. E ser equânime. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos ouvintes da Jovem Pan, Vila, Joseval, Thiago, Denise, muito obrigado a todos. Bom dia.